No mês de setembro, dentro do programa do Mês Brasil, eu li As Joias da Coroa, do Raul Pompeia, que é uma novela que ele escreveu, o autor de O Ateneu, escreveu em finais do século XIX, bem antes dele escrever O Ateneu, e que é inspirada num episódio real, né? Um roubo ou furto muito mal explicado que ocorreu na residência imperial, né? Na residência da família real nessa época. E aí como não ficou muito bem explicado, tem uma apresentação aqui contando, né, como é que as coisas apareceram dentro da imprensa brasileira da época. Como não ficou bem explicado, vários dos antimonarquistas, ou seja, os pró-republicanos, né, como era o caso do Raul Pompeia, aproveitaram esse episódio de roubo ou furto mal explicado para escrever, né, escrever trechos, crônicas satíricas, né, fazer críticas, né, à monarquia, a Dom Pedro II e até escrever sátiras mesmo. Isso aqui é uma sátira inspirada nesse episódio, né? Os nomes dos personagens estão diferentes e tudo, mas a grosso modo, o mesmo episódio que informa essa história, e uma sátira em forma de folhetim, ou seja, obedece àquelas regras do gênero folhetim, né? Você tem os personagens que não são assim muito aprofundados, né? Eles servem a determinados objetivos. Você tem o vilão, você tem a jovem inocente, esse tipo de coisa. E, e aqueles momentos em que o capítulo ou a parte do capítulo termina num trecho assim bem, né? Bem dramático para ser o gancho para o capítulo ou a parte seguinte, né? Da história. E é curioso, mas eu não achei assim tão marcante, não. É bonzinho, né? Dá para divertir, porque eu tava lendo uma coisa muito séria. Eu até peguei esse, interrompi a leitura do outro para pegar esse, para me aliviar um pouquinho. Mas não é um livro assim que eu vá ficar com aquela lembrança forte, não. Valeu para conhecer. E o que eu estava lendo era Os Ratos, do Dionélio Machado, que aí eu interrompi para ler As Joias da Coroa, porque eu estava com dificuldade de avançar nesse aqui. Eu estava lendo muito pouco e demorei muitos dias para ler um livro que tem, nessa edição aqui, com letra grande, não tem nem 150 páginas, e mesmo assim a leitura estava arrastada. É porque estava chata, porque estava ruim? Não. Mas o tema dessa história é de um homem que passa um dia inteiro, um funcionário público, que ele passa o dia inteiro tentando conseguir um dinheiro para pagar uma dívida. E isso desde o início do dia, né? Que ele recebe aquele ultimato do leiteiro, né? Que se ele não pagar a conta dele do leite, que já está atrasada, o leiteiro não vai mais trazer o leite para ele. A história se passa na década de 1930, tá? Aí o leite era entregue na porta das casas. E aí ele passa o dia inteiro com isso, né? Tentando conseguir esse dinheiro, pede a um, pede a outro, tenta até com o chefe dele, né? Na repartição onde ele trabalha. Ele vai tentando aqui, tentando ali, e isso foi me dando agonia porque você acompanha a humilhação do personagem, a forma como ele é humilhado e a forma como ele mesmo se humilha. E isso foi me deixando assim muito angustiada. Eu fui sofrendo junto com ele. Aí eu tive que dar umas pausas nessa leitura. Eu não consegui avançar porque eu estava sofrendo junto com o herói. Né? E ele passa o dia inteiro nesse sofrimento até a noite. Não é um livro mal escrito, tá? Os personagens estão bem delineados, não é nada disso, mas realmente eu sofri muito lendo. Eu sofri junto com o personagem. Me lembrou a narrativa, por causa dessa situação de constante humilhação do protagonista, né? A primeira parte de um romance francês que eu li ano passado, Senhor das Almas, da Irene Nemirovsky. A primeira parte do romance é assim também, é muito difícil, eu achei muito difícil, muito dolorosa de ler, porque é também assim, né, do protagonista que é um médico e que não está empregado e ele fica, né, vai um, vai a outro, pede dinheiro a um, pede dinheiro a outro, ele fica se humilhando, né, e aquilo assim muito, para mim muito doloroso de ler, né, muito realmente me fez mal, aí eu tinha que dar umas paradas, eu ficava sofrendo junto. E depois eu li Maria de Cada Porto, do Moacir C. Lopes,
que é o nosso escritor do mar. O autor foi uma sugestão do Tiago, né, que me sugeriu o Moacir Lopes para ler, e eu achei esse livro na Feira do Livro aqui da minha cidade esse ano e comprei. E esse foi o primeiro romance do Moacir Lopes. Foi até fruto de um encorajamento que ele recebeu do Luiz da Câmara Cascudo, que disse a ele, porque o Moacir Lopes foi marinheiro, disse a ele, ao Moacir Lopes, quando ele ainda era jovem, tinha 20 e poucos anos, que ele deveria ser o nosso escritor, né? Deveria escrever sobre o mar, sobre a experiência dele como marinheiro. E aí ele escreveu Maria de Cada Porto. E que dá para resumir de uma forma bem simples. Embora tenha várias peripécias, a grosso modo é o seguinte: você tem um protagonista narrador, que é o Delmiro, que é um marinheiro, na época dos finais da Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil entrou na Segunda Guerra, né? Não no princípio, mas depois ele entrou, participou da guerra. E aí o Delmiro está contando a história de como ele, logo no princípio, ele e alguns amigos de um determinado navio foram transferidos para uma outra embarcação, para o navio Bahia. E mal eles começam, né, a se habituar a essa nova embarcação, né, a rotina do Bahia, o Bahia naufraga. E aí o Delmiro e os seus amigos, né, ficam perdidos em alto mar, né, dentro dos botes salva-vidas, esperando que apareça algum navio, alguma embarcação para resgatá-los. Todo o sofrimento que eles passam ali, né, de fome, de sede, de sol em cima deles, né, de não ter recurso nenhum ali, de alguns dos botes estarem muito pesados por todos os sobreviventes que estão em vários deles. E como alguns vão ficando doentes naquela situação, vão ficando com muita sede, vão querendo beber até a água do mar, alguns se aproximam da loucura e alguns acabam morrendo ali. E aí essa narrativa no presente, do naufrágio, de tudo aquilo que está acontecendo ali, e que o Delmiro está contando na primeira pessoa, corta em vários momentos, em vários capítulos, para flashbacks de como é que era a vida do Belmiro e dos seus amigos, e de todas as, né, vários episódios, várias peripécias, várias aventuras que eles e os seus conhecidos, né, os seus outros colegas marinheiros, passaram no outro navio onde eles estiveram, né? As mulheres que eles gostaram, né? As dificuldades que eles enfrentaram, algumas antipatias a bordo do navio, né? Algumas situações assim que ficam misteriosas, de uma pessoa, um dos oficiais que aparece morto, né? E aí o Delmiro fica se perguntando quem é que teria matado. Tem várias pequenas peripécias, vários pequenos episódios que são flashbacks e que ficam cortando, interrompendo essa narrativa no presente, que é a dos náufragos ali, né? Nos botes esperando, né? Passando o dia, entrando o dia seguinte, depois do terceiro dia, esperando que apareça, né, alguma embarcação para resgatá-los, para salvá-los. Esse é o tema. Ele levou 10 anos para conseguir publicar o livro. Publicou quando ele tinha 32 anos. Ele vinha escrevendo desde os 20 e poucos, Maria de Cada Porto. Então é um livro que alterna partes divertidas com partes dramáticas. E eu ainda vou reler para então fechar o mês Brasil, né, que foi o mês de setembro, embora a gente já tenha começado outubro. Eu falei, né, que provavelmente ia sair para início de outubro. Eu vou reler Angústia para aí depois fazer o vídeo resenha, porque esse é certo que vai ter. Depois farei, como eu falei, o vídeo de balanço, né, do mês Brasil. E eu aproveito, que eu acho que o vídeo vai ficar curtinho, os livros que eu comprei, que foram só 2, Morte em Pemberley, da P.D. James, que é uma escritora de romances policiais britânica, né, contemporânea. E embora eu não goste dessa autora, uma outra ocasião, de repente, até comento mais isso. É que geralmente eu não gosto de falar de autores que não caem no meu agrado. Eu não sou uma fã dessa autora, né, por outros livros que eu li dela que não me cativaram. A proposta aqui me chamou tanta atenção que eu tive que comprar. O precinho estava bom, eu comprei. Que Morte em Pemberley é a P.D. James imaginando que teria acontecido um crime entre os personagens que estão em Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Ela cria, né? Já se passaram alguns anos, né? A Elizabeth e o Darcy já são casados, e aí, uma determinada altura da história, acontece um crime ali. Por isso esse título, Morte em Pemberley. E eu tô curiosa para ver como é que a P.D. James se saiu
com os personagens da Jane Austen. Eu confesso que eu não estou fazendo muita fé não, mas é um romance policial, ela pegou esse gancho, né, essa premissa que me parece tão interessante, vamos ver. E o outro é a sexta e última parte de Os Filhos da Terra, aquela saga que eu disse que eu comecei a ler na época da faculdade, que é um dos meus livros favoritos da vida, já falei da série. No primeiro vídeo, os livros favoritos da vida, eu falei. E aí eu comprei finalmente o último volume, A Terra das Cavernas Pintadas. Eu vou ver se eu começo a ler nesse final de semana, se der. E para fechar, eu quero mostrar as coisinhas lindas, os marcadores lindos, fofíssimos que a Domino mandou para mim. Alguns são de romances, né? Deixa eu ver se eu tô botando. Se eu não tô botando de cabeça para baixo. Isso aqui também, que é imitando uma reguinha. E, para fechar, os mais fofos, que é esse aqui, alusivo a um livro sobre o C.S. Lewis, do Alistair McGrath, conversando com C.S. Lewis, que está até na minha lista de desejados do Scooby. E essa fofura mora aqui, que é um artesanal com motivo de... E aí eu quero agradecer muito, Domino. Eu achei lindos, lindos, lindos. O primeiro que eu vi foi realmente esse aqui que estava por cima, logo que eu abri o seu pacotinho. E eu quero te agradecer muito. Mais uma que está colaborando para a minha gatofilia. Muito obrigada. Adorei, tá? E é isso.